Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? O Senhor Jesus Cristo tem ajudado vocês aí. E precisa ver também se nós estamos sendo, fiéis naquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós fazermos, E está escrito que tem algo que a gente precisa complementar, precisa fazer para a obra do Senhor. E essa passagem que nós vamos ler aqui, é uma passagem que já foi bastante pregada, eu mesmo já preguei essa passagem, um ponto talvez diferente, mas nós vamos falar do trabalho de Elias, da viúva de Sarepta, e eu creio, irmãos, que a gente vai sair daqui hoje um pouquinho mais prestando atenção naquilo que Deus colocou como trabalho para cada um de nós, Porque está escrito que Ele chamou trabalhadores, Ele não chamou a gente para não fazer nada, Ele chamou para a gente fazer um trabalho. E eu creio que hoje nós vamos ter um pouquinho mais de informação para que a gente entenda um pouco o trabalhar de Deus nas nossas vidas, E eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, 1 Reis 17. Nós vamos ler, são 2 versículos que parece que eles não têm uma conexão, mas eles estão conectados, é o versículo 7 e o versículo 8 e 9. Então, 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 7. Está escrito assim: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Essa passagem de 1 Reis é uma das primeiras passagens que fala sobre o ministério, sobre a função de Elias, quando Deus mandou Elias para ser um profeta da parte de Deus, para entregar para o reino de Israel, não era o reino de Judá, era o reino de Israel, que vinha lá de Jeroboão, e Deus levantou Elias para que Elias falasse para esse povo sobre as maravilhas de Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre a vontade de Deus, como aquele povo deveria andar, como aquele povo deveria seguir nos caminhos do Senhor, as coisas que eram importantes para aquele povo e que eram importantes para Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Tem coisas que é importante para vocês e que também é importante para Deus. E Deus levantou Elias para falar exatamente isso, o que era importante para o povo, mas que era importante para Deus. E Deus queria agir no meio daquele povo por intermédio de Elias, que entregaria aquilo que era agradável a Deus para que o povo pudesse ser abençoado. E os anseios, aquilo que o povo queria também conseguir, sendo da vontade de Deus, Deus daria àquele povo, se aquele povo obedecesse aquilo que Deus, por intermédio de Elias, estava falando. E uma das, pelo menos na Bíblia, que cita, talvez possa haver outras profecias, mas uma das primeiras profecias que cita e que Elias trouxe da parte de Deus para aquele povo, é que haveria uma grande seca. Porque, igreja, o rei que havia junto mais ou menos com o ministério de Elias, que Elias fez parte desse reinado,
era o rei Acabe. E o rei Acabe era um rei que não fazia as coisas segundo a vontade de Deus. Pelo contrário, ele levantava poste e ídolos, ele levantava ídolos, inclusive na palavra de Deus está escrito que ele fazia coisas para irritar a Deus. Impressionante, mas ele fazia coisas para irritar a Deus. E Deus manda a palavra por intermédio de Elias, e ele era filho de um rei que também não servia a Deus, que também, antes de Acabe, foi o pior rei de Israel, o que mais se afastou da palavra de Deus. E depois dele, o pai de Acabe era o que tinha até aquele momento sido o pior rei com relação às coisas de Deus. E depois Acabe continuou aquele reinado e conseguiu ser pior do que o pai dele. E ele ainda toma como esposa uma mulher fenícia que adorava outros deuses. E a situação de Acabe fica ainda pior. Ele já era um rei que estava contra Deus, e a situação dele fica ainda pior quando ele toma como esposa Jezabel, que era uma mulher fenícia e que adorava outros deuses. Baal era um deles que ela adorava, tinha outros deuses que aquela mulher adorava. E a situação de um rei ruim, com algo que juntou com ele, que era ruim também, a situação do povo de Israel, por intermédio daquele rei, se deteriorou completamente. E Deus, com certeza, tinha levantado Elias, para que Elias trouxesse ao povo palavras de bênção. No entanto, Elias começou a ser usado com palavras que iam contra o que o povo esperava, porque o rei daquele povo ia exatamente contra tudo que era santo, contra tudo o que Deus havia determinado para aquela nação, e aquele rei fazia exatamente o contrário. E uma das primeiras coisas que Elias prediz, que Elias profetiza, é uma grande seca. E esse capítulo que nós estamos lendo aqui de 1 Reis 17 fala exatamente dessa seca. E quando essa seca começa, Deus fala para Elias: Elias, você vai para um lugar que eu vou te sustentar lá, porque não vai chover sobre a terra. E sabe, irmãos, sabe qual é a grande vitória que você tem, igreja? Sabe qual é a grande vitória que vocês têm, meus irmãos? É que o nosso rei é um rei perfeito. O nosso rei é um rei que obedece os mandamentos de Deus. O nosso rei deu a vida dele em nosso favor, e ele é perfeito. Olha a diferença do povo de Israel, que tinha um rei que lutava contra Deus, e agora nós temos o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida dele em nosso favor, para que as nossas necessidades, para que os nossos anseios, está ansioso. Tem uma passagem na Bíblia que fala da ansiedade, né, pela vida, né? Está ansioso. Jesus fala: entrega, lança sobre mim as suas ansiedades, lança sobre mim os seus medos. E nós temos um rei que fala com o nosso Deus e que pode nos ajudar. E aquele povo não tinha isso, porque o rei se voltava contra Deus. E nessa passagem, Deus fala: Elias, então, você que está trazendo a mensagem para o povo, eu vou te preservar. Vai para tal lugar, tem um ribeiro lá perto, e você vai beber daquela água, e eu vou mandar alimento para você lá. E ele vai para lá e começa a se alimentar. Mas Elias era homem como qualquer um de nós, e daqui a pouco aquele ribeiro seca. Sabe, irmãos, vocês já trilharam o caminho que vocês acharam ribeiros secos, que vocês estavam precisando de algo, e quanto mais vocês buscavam,
mais aquilo parecia que ficava longe de você conseguir. O Deus de Elias é o mesmo Deus que te serve, igreja. E para Elias também o ribeiro secou. Mas quando o ribeiro secou, Deus falou para Elias: Elias, agora, a mensagem vai começar praticamente agora, viu, irmãos? Agora você vai para uma terra que não era perto, não tinha água. Você vai para uma terra onde eu vou preparar uma viúva para te sustentar. Então você vai sair de onde você está, porque ele recebia, está escrito aqui, os corvos traziam pela manhã pão e carne, e à noite eles traziam pão e carne para ele também. Ele tinha água. E sabe o que estava acontecendo com Elias? Elias estava ficando, está tudo bem, eu tenho um lugar para ficar, devia ser um lugar protegido, né, onde ele não tinha problema com o tempo nenhum. Tinha pão, tinha carne, tinha água, estava tudo bem. Então ele estava cômodo. Ele estava, sabe o quê? Sossegado. Ele já tinha dado, ele olhava para os céus não falava, está vendo o que eu falei está acontecendo? O céu não se abria, não derramava chuva. Está acontecendo, mas eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho carne. E Deus manda ele sair e trilhar por um caminho para chegar a um lugar aonde Deus queria usá-lo mais uma vez. E sabe, igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor quer te usar mais uma vez. Então pode ser que de repente você vai sair um pouco do seu conforto, pode ser que de repente você vai ter algumas lutas, algumas dificuldades, mas pode ter certeza que a bênção de Deus repousa na sua vida. E em algum momento Deus vai preparar o socorro, porque está escrito que Ele é socorro bem presente na hora que você está sossegado, na hora que você tem pão, você tem carne. Eu estou falando de coisas materiais, mas pensa nas coisas espirituais, tá bom? Não pensa só no pão e carne daqui de você mastigar, não. Pensa nas coisas espirituais, porque pode ser que você esteja passando por uma luta difícil, pode ser que você não esteja conseguindo orar, pode ser que o seu sonho esteja partido, mas Deus vai juntar as peças do seu sonho. Pode ser que então, Senhor, mas olha, ficou um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, mas Deus vai juntar as peças para que você, mais uma vez, saiba que o Senhor é o nosso Deus, é o teu Deus, o teu Rei. Tem sonhos quebrados aí? Quando Deus manda Elias ir lá para Sarepta, Sarepta estava distante de onde ele estava, do ribeirão onde ele estava, e ele teve que andar, eu não sei quanto tempo, irmãos. Alguns falam que eram 140 quilômetros de distância, 120, 160, mas não importa, era longe. Para ir da maneira que Elias tinha que chegar lá, era longe, e a terra estava seca. Mas Elias chegou lá, e vocês chegaram até aqui hoje, e Deus tem alimento para nos dar. Talvez hoje esteja foi difícil de você chegar até aqui. Eu não estou falando de sair da sua casa e vir aqui, eu estou falando da sua vida espiritual, das suas lutas, desde que você conheceu o Senhor Jesus Cristo, e tudo que você já passou, as enfermidades que você já enfrentou, o desprezo que você já enfrentou, a desonra que já quiseram colocar sobre a sua cabeça, mas o Senhor Jesus Cristo não deixou. O falso testemunho que já colocaram contra você, mas que não prosperou, porque o Senhor conhece a tua vida. E agora Elias estava indo para um lugar. Agora imagina aquela pessoa. Elias estava certamente com sede. A primeira coisa que ele chegou lá, que ele pediu, me traz água. Estava com sede, estava cansado. E agora ele vai lá e Deus fala para ele: olha, uma viúva vai te sustentar. Ele fala: mas não é possível. Senhor, mas eu tinha aqui,
carne, pão, água. Agora eu ando tudo isso, o Senhor fala para mim que uma viúva vai me sustentar? E ele chega lá. Como vocês estão numa caminhada, alguns já andaram, vou colocar do ponto de vista material, 20 quilômetros, 10 quilômetros. Alguns já andaram 100. Alguns estão ainda abastecidos com a água que bebeu, com a comida que Deus já colocou no coração dele, que ele já se alimentou, e estão caminhando. E alguns estão com dificuldades para caminhar. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, que o mesmo Deus que levou Elias até onde ele precisava chegar para receber aquilo que ele precisava, é o mesmo Deus que está do seu lado, que está junto com você, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, para que você chegue ao lugar aonde Deus quer te levar. E aí ele chega naquele lugar. Já aconteceu com vocês? Você fala, bom, parece que consegui, cheguei. Aí quando você chega lá, a dificuldade bate novamente. E aí ele chega, vê uma mulher apanhando gravetos e está ali colhendo alguma coisa e fala para ela, olha, me traz um pouco de água. E ela vai lá. Eu sempre falo, né? Talvez se fosse eu falar assim, está pedindo aqui, eu sou uma mulher, né? Eu estou cansada também, eu tenho meu filho para cuidar, né? Talvez se fosse um de nós, ia falar assim, imagina, eu estou mais cansado do que você é um homem forte aí, e ela vai buscar a água e traz para ele. Ele fala, agora me traz alguma coisa para comer. E se a gente olhar só do ponto de vista material, irmãos, a gente vai pensar só no pão, né? Na farinha lá. Mas às vezes nós estamos necessitados, irmãos, de comer alguma coisa. Às vezes nós estamos necessitados de receber uma palavra de apoio. Ontem foi pregado um pouco sobre isso, né? Nós estamos necessitados de receber paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus seja contigo, que o Senhor te visite. E aquela água que ele pediu lá, se a gente transportar, hoje, graças a Deus, se quiser água, ele tem, não tem problema. Mas às vezes a gente está precisando de algo, a gente estava precisando de alguém que coloque o ombro junto com você e fale assim, eu vou junto com você. O que você está precisando? Como eu posso te ajudar? E foi exatamente o que aquela mulher fez para Elias. Elias era um profeta de Deus, mas aquela mulher nem isso ela sabia muito bem, porque aonde ela estava não era um lugar onde se falava de Deus. E ela vai, busca água e traz para Elias. Já deve ter confortado Elias, né? Porque ele devia estar com sede. E aí ele fala, vai, faz alguma coisa, traz alguma coisa para eu comer, né? E ela fala assim, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho lá de farinha, de azeite lá um pouquinho, eu vou fazer, porque a terra estava seca, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nós estamos andando, nós estamos em período que a terra está seca, não é só de chuva, não. A terra está buscando por coisas que não levam a Deus. Como aquele reino lá estavam buscando a coisas que não levam a Deus, por isso a terra estava seca. Não era que Deus não queria abençoar aquela terra, a terra estava seca porque aquele povo se voltava contra Deus. E a humanidade está se voltando contra Deus, fazendo coisas como Acabe fazia, que irritavam a Deus. E aí ele fala, faz alguma coisa para mim. Deus já pediu alguma coisa para você fazer? E aí ela fala assim, eu não tenho condições de fazer, Senhor.
porque eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolinho lá, alguma coisa, um pão, vou comer eu e meu filho e vamos morrer. E Deus sabia que aquela viúva não tinha condições de sustentar Elias. Mas por que ele escolheu aquela viúva? Deus sabia, ou Deus não sabia que aquela mulher não tinha condições de sustentar Elias? E Deus não sabia que Elias precisava comer alguma coisa? Quantos dias talvez ele estivesse já sem comer? Porque o corvo levava o mantimento para ele, já fazia muito tempo que não levava mais. E Deus sabia que aquela viúva não tinha condições. E Deus sabe das suas condições. E quem vai te dar condições de vencer é o próprio Deus, que quando fala com você, é Ele que vai te dar condições de vencer. Não é o seu braço. Porque ela poderia falar, não, peraí, eu vou plantar alguma coisa, será? Não dava tempo de plantar. A terra não brotava. Não tinha condições de fazer nada. Eu vou ali na mercearia comprar. Não tinha mercearia, porque a mercearia também, se tivesse, não ia ter comida lá, porque a terra, o céu estava fechado. E não tinha o que ela dar. Mas Deus sabia. E por que Elias foi pedir para a viúva? Porque da mesma forma que Elias, vocês conhecem a passagem, da mesma forma que Elias falou para ela assim, não, vai lá e faz primeiro para mim, depois você faz para você e para os seus filhos, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, e vocês vão poder comer durante todo o tempo. Deus podia ter falado com Elias, e Elias falar, Senhor, me provê o pão, a água, e Deus proveria para Elias. Assim como Jesus poderia pedir ao Pai, e Deus proveria para o Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, ele tinha uma obra na vida daquela mulher. E por que você está aqui hoje? Poderia estar outro no teu lugar. Mas nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje, vocês estão aqui hoje, porque Deus tem uma obra na sua vida. Porque Jesus poderia levantar das pedras servos, poderia levantar pessoas talvez muito melhor do que eu, melhor do que você, mas Ele tem uma obra na sua vida. Senhor, mas eu venho do deserto, eu venho do vício, Senhor, eu venho de uma dificuldade de orar, mas Deus tem uma obra na sua vida, porque aquela mulher também não tinha o que comer, e Deus mandou Elias para ela, e o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo para vocês, para que vocês sejam transformados, para que vocês possam receber água de vida eterna. Está escrito, tinha muitas viúvas lá, e talvez algumas até tenham morrido de fome, talvez algumas tenham passado uma dificuldade tremenda, mas por que ele enviou para aquela mulher? Porque ele sabia do coração daquela mulher, e que ela atenderia aos desejos, aos pedidos de Elias. E Elias vai e pede para ela, e aquela mulher é abençoada por Deus. Enquanto toda a terra não tinha o que comer, toda aquela região ali que não chovia, né, que era o reino do norte, né, de Israel, toda aquela região, inclusive Tiro, Sidom, Fenícia, Líbano, toda aquela região, tudo seco. E aquela mulher ia lá, tinha farinha e tinha um azeite, e ela podia se alimentar. E quando toda a humanidade está sofrendo de uma seca terrível, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, Deus nos visita e nos dá força para nós continuarmos a nossa batalha, para experimentarmos de coisas celestiais que o mundo não conhece, e dá força para vocês continuarem. Não é só para vir aqui, que bênção que vocês estão aqui, mas vocês continuam andando
batalhando. Voltou, foi embora, eu estou lá, Senhor. Não quero mais, eu quero, Senhor. Eu quero continuar. E ela fala assim, ela foi, fez para Elias, Elias se alimentou e a farinha não faltou na botija mais. E o azeite não faltou na botija mais. Diz assim, até o dia que a terra que voltou a chover. Só que, às vezes, igreja, nós estamos trilhando por um caminho e Deus fala conosco, e Deus nos alimenta, assim como Elias que estava lá naquele lugar, naquele ribeiro, e teve que andar pelo deserto, chegar até Sarepta. Às vezes Deus te abençoa, mas vem uma outra luta. E estava tudo bem, e daqui a pouco o filho daquela mulher adoece, e o filho daquela mulher morre. E ela fala, mas você veio aqui, eu te servi, eu te abençoei, e agora o meu filho morre? E Elias vai, pega aquele menino, ora por aquele menino, e o Espírito retorna aquele menino, e o menino vive novamente, e ele entrega para a mãe aquele menino. E sabe, quando ela reconhece, ela fala, agora eu sei que tu és um homem de Deus. Porque ele tinha dado a comida para ela, ele tinha feito o azeite da botija não acabar, e agora ela fala, agora eu reconheço que tu és um homem de Deus. O que mais, irmãos? Nós precisamos receber de Deus. O que mais Deus precisa fazer na nossa vida? Para falar, eu te aceito, Senhor. Eu sei que tu és o meu Salvador. Eu sei que tu és o único que colhe aonde não foi plantado. O que nós precisamos? Mas eu já aceitei Jesus, que bom! Mas talvez alguns não tenham aceitado ainda. E eu não estou falando aceitar de boca, eu estou falando aceitar de coração. Viver de acordo, viver diferente de Acabe, que fazia as coisas que irritavam a Deus, e às vezes nós fazemos isso. Igual a palavra de ontem, quando eu murmuro, quando eu falo contra as coisas de Deus, quando eu rejeito a correção de Deus, quando fala que eu sei mais do que a palavra de Deus, e aquela mulher falou, agora eu sei que tu és um homem de Deus, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Deus faz uma obra tremenda na vida daquela mulher, como tem feito obra tremenda na vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Só da gente poder estar aqui, já é algo que muitos já perderam. E perdem. Eu não estou falando só daqui, eu estou falando da igreja de Deus. Eu estou usando aqui porque é onde nós congregamos. Mas eu estou falando que tem milhares de pessoas saindo de igreja verdadeira. Não estou falando porque tem igrejas mentirosas também. Estou falando de igrejas verdadeiras, que saem e você quer ver um perigo tremendo? A pessoa sai da igreja e fala mal da igreja. A pessoa, é difícil alguém que sai e fala, olha, normalmente ela sai e fala mal da igreja. Mas quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, ainda que nós sejamos injustiçados, e pode acontecer, pode.
Eu posso injustiçar alguém? Eu posso. Você pode injustiçar alguém? Você pode falar uma coisa que não está certo. E é injustiça, e está errado, e acontece sim. Mas Jesus Cristo jamais pratica a injustiça. E eu sei que esta igreja é uma igreja que teme o nome do Senhor. E aí Elias se apresenta novamente ao rei Acabe. Acabe já estava casado com Jezabel. É que o tempo corre muito, irmãos. E aí, uma das primeiras profecias de Elias foi sobre não chover. E agora Elias estava lá. Ele tinha pão de novo. Ele tinha água de novo. Ele tinha azeite. Estava lá, estava comendo. Agora Deus fala assim: você vai lá para o Monte Horebe. Você vai lá para o Monte Carmelo. Melhor, por Horebe também ele foi. Você vai lá para o Monte Carmelo e você vai enfrentar os profetas de Baal. E Elias, isso aconteceu, irmãos, mais ou menos aproximadamente 900 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. 900 anos antes. O Senhor Jesus, então, já fazem quase 3.000 anos que isso aconteceu. E ele vai lá para o Monte Carmelo e vai enfrentar os profetas de Baal. E talvez, igreja, talvez, meus irmãos, vocês tenham algumas batalhas que vocês ainda têm que fazer. Talvez vocês tenham algumas lutas que precisam ser lutadas. Talvez vocês tenham algumas dificuldades que vocês tenham que passar. Mas eu quero dizer novamente para vocês, o seu sonho pode ter ficado uma parte aqui e outra parte aqui. E você não está conseguindo juntar o seu sonho. Mas eu quero dizer para vocês que assim como Elias também venceu os profetas de Baal, os seus sonhos também serão juntados e vocês serão vencedores se vocês permanecerem firmes no caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas não dá, Senhor, porque se fosse ver o que Elias estava passando, 400 profetas, ele sozinho, ele venceu os profetas de Baal. Continuou a jornada dele, teve outras dificuldades. Viu, igreja? O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe. E às vezes, o que você está passando nesse momento é uma enfermidade. Estava tudo bem. E de repente, uma enfermidade. Às vezes você está passando uma luta financeira. E a enfermidade e a luta financeira é coisa que está luta na carne. É luta na carne. E nós temos lutas que nós precisamos vencer a nossa carne. Então é luta na carne. Dificuldade financeira é luta na carne. Enfermidade é luta na carne. Por isso que está escrito que nós temos que negar a nós mesmos, porque é luta na carne. E a carne está fazendo de tudo para você não vencer. Para você rejeitar o convite do Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel dela, da carne. Mas tem lutas que são lutas espirituais. E por causa das lutas espirituais, você sofre na carne também. E quando Elias foi ao Monte Carmelo e
oferecer holocausto a Deus contra o holocausto daqueles profetas ao Deus Baal, ali Elias estava numa luta na carne. Porque se o Deus de Elias não tivesse socorrido ele, o que ia acontecer com Elias? Ele ia morrer. E todos diriam: está vendo? Como muitas vezes aponto o dedo para você e falo: onde está o teu Deus? Aonde está a tua força? Mas Elias sabia que aquilo era uma luta que ele tinha na carne, mas que era para a glória de Deus. E ele vai e vence aquela luta. E hoje, irmãos, a nossa luta, está escrito que ela não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as potestades. Existem na vida espiritual, igreja, existem principados, existem potestades, tanto da parte de Deus, como da parte maligna. E são essas potestades que lutam contra você, são essas potestades, esses principados. Por exemplo, quando Daniel estava orando, ele falou assim: o príncipe da Pérsia, é um principado que dominava o quê? A Pérsia. Existem principados que dominam outros lugares. Cada principado, existe o principado do bem e o principado do mal. E cada principado domina uma parte. Por isso que a Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. E nós, igrejas, como igrejas de Deus, nós precisamos estar aptos, assim como Elias estava, de vencer Baal, de vencer essas potestades, para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Então, igreja, se vocês estão hoje com lutas, se vocês estão hoje com dificuldades, se vocês estão falando: Senhor, a luta contra o mundo está difícil, e está mesmo. Está para o jovem, está para a criança, está para o ancião. Mas eu quero falar para vocês que o Senhor vai juntar o seu sonho, e pode escrever que você vai ser vitorioso, vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de vencer, assim como Elias venceu os profetas de Baal, e eu falei lá da provisão, agora eu estou falando de coisas espirituais, de você vencer essa luta que está querendo te tirar da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem programas na televisão que são bons, que você assiste, que você aprende. Eu não estou falando só de programas de pregação de palavra, não. Que você tem conhecimento, que você vai adquirir sabedoria humana, mas vai te ajudar, que você pode aprender algumas coisas que são importantes para a vida material, mas a grande maioria está querendo tirar vocês da onde Deus colocou cada um de vocês. Está querendo tirar você daqui, está querendo tirar, e ele começa a colocar as coisas de maneira que você fale assim: mas se essa pessoa pode, por que eu não posso? Não é assim que a gente faz? Se está tudo dando certo para ela e ela está nesse caminho, por que eu não posso fazer e dar tudo certo para mim também? Porque Deus tem uma obra na sua vida, como tinha para a viúva de Sarepta. E, igreja, que o Senhor fale no seu coração e mostre para vocês qual é o trabalho que você tem que fazer na igreja. Talvez o seu trabalho, com certeza, na grande maioria, vai ser diferente do meu trabalho. Vai ser diferente do trabalho do pastor Paulo, vai ser diferente do trabalho do Jean, vai ser diferente do trabalho da Daiane,
vai ser diferente do trabalho do presbítero Carlos, vai ser diferente do trabalho do Renato, vai ser diferente do trabalho da irmã Cristina. Cada um tem um trabalho, e talvez o seu trabalho seja orar em favor da igreja. Oh, que trabalho maravilhoso! Talvez o seu trabalho seja vir aqui na igreja e ajudar a ajustar um banco. Que trabalho maravilhoso! Talvez o seu trabalho seja fechar a igreja quando termina o culto. Que trabalho! Talvez seja abrir a igreja. Que trabalho maravilhoso! Talvez o seu trabalho seja passar o envelope. Que trabalho maravilhoso! Porque Elias sabia o que Deus queria dele, e Deus sabe o que ele precisa e o que ele quer de você. Então, igreja, fica firmes. Elias passou pelo Monte Horebe. O Monte Horebe é famoso, né? E o trabalho de Elias, ele foi durante o reino de Acabe e de Ocosias, né? Logo depois ele já faz o chamado de Eliseu, e Eliseu toma o lugar de Elias. Logo quando você começa a falar de 2 Reis no comecinho, ele já está fazendo o trabalho de Elias. E sabe, irmãos, Deus vai levantar homens e mulheres aqui para fazer o trabalho que precisa ser feito para a igreja dele continuar firme nos caminhos do Senhor. Viu? E não se assuste. Quando ele te chamar, fala: Senhor, eis-me aqui. Porque não é a sua sabedoria, é a sabedoria de Deus que vai fazer com que você possa continuar o trabalho na casa do Senhor. Viu? Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma noite de paz, uma semana abençoada. E lembra disso. Todo mundo, quase é difícil quem aqui não tem sonho, né? Quase todo mundo tem um sonho, alguma coisa, né? Uns falam assim: eu queria isso. Tem coisas que Deus vai te dar. Tem coisas que talvez Ele vai falar assim: fica aí. Do jeito que você está, tá bom. Fica aí. Não teve lá Davi, né? Fica aí debaixo da amoreira. Fica aí. Fica aí. É aí. Uma hora você vai sair para a luta, mas fica aí. E às vezes Deus está dizendo para você: fica aí. Fica aí. Porque em algum momento eu vou te levantar e te abençoar para que você continue a sua jornada. Talvez você passe pelo Horebe, talvez você passe pelo Carmelo, talvez você passe pelo Jordão, talvez você passe pelo deserto, mas quem vai te levar à vitória final é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém.